Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Filipe Santa Bárbara. Suzete Francisco. Eu sou a Sónia Sapaz. Viva! Bem-vindo ao nosso espaço semanal de troca de ideias sobre política. Estamos a gravar mesmo no day after, no dia a seguir, à primeira entrevista que Luís Montenegro deu enquanto Primeiro-Ministro reeleito há pouco mais de um mês. Neste caso deu à RTP a partir de Bruxelas. Filipe, vou começar mesmo por ti e sem grandes introduções. Visto de fora, achas que o Primeiro-Ministro tinha uma mensagem clara e estudada para passar? E se sim, qual foi para ti? Quando é que o Primeiro-Ministro não tem uma mensagem estudada quando se mete à frente do microfone? Essa é que é a pergunta, na verdade, não é? Ele claramente ontem quis falar sobre IRS, dar este avanço. Ele já tinha dito durante o programa de governo que nas próximas 2 semanas ia dar entrada da proposta na Assembleia da República. Antecipou uma semana e foi isso que ele ontem quis fazer, porque de resto eu considero que esta entrevista, excetuando estes detalhes que são efetivamente notícia, a baixa do IRS até ao 8º escalão, com as diferenças nos vários escalões, sem ser isso, não, sinceramente pareceu-me uma oportunidade perdida. O Primeiro-Ministro não dá muitas entrevistas, contam-se 4 desde que tomou posse o ano passado, na primeira vez que chegou a São Bento, e foi uma oportunidade perdida. Porquê? Porque havia muitos temas a explorar que não foram de facto explorados. Também meia hora sabemos que não dá para muita coisa, mas ainda assim, não é? Por exemplo, não se falou de nomeações, por exemplo, para o Tribunal Constitucional, para a Provedoria de Justiça, não se detalhou, por exemplo, se quiséssemos pensar no âmbito internacional, vindo ele da Cimeira da NATO. De facto, para detalhar um pouco mais a que rubricas pode ir buscar verbas para os 2% para a defesa, há tantos temas e que não foram abordados, porque de facto Luís Montenegro, se há coisa que ele sabe fazer bem, e a equipa dele faz isso muito bem, é gerir a comunicação, gerir os silêncios do Primeiro-Ministro e quando fala, não sair dali. Basta pensar que quando foi questionado sobre Donald Trump e a ameaça que faz à Espanha, Luís Montenegro não nem diz Trump uma única vez. Vai lá e diz assim: o que é importante realçar agora é o esforço coletivo da Europa, enfim, uma resposta super redonda, não responde. Político, não é? Uma resposta à política. Exato. Eu também percebi que havia temas que ele tinha definidos, muitos não eram novidade, mas não quis sair dali. Nem na lei da imigração, por exemplo, se falou, era um tema do dia que era tão óbvio perceber por que raio é que a primeira prioridade, grande prioridade deste governo é aprovar alterações à lei da nacionalidade. Bem, nós podemos desconfiar e sabemos porque é que isso acontece, não é? Mas nem isso foi falado e, portanto, considero que foi uma oportunidade super perdida em que, de facto, a única coisa que ele tinha mesmo para dizer era que vamos baixar o IRS. Exato. Era uma medida positiva e ele quis que fosse assim. Suzete, ainda sobre esta entrevista, o Primeiro-Ministro disse muito claramente que não vão ser retiradas verbas a outros setores para reforçar o investimento em defesa, rigorosamente zero, foi isto mesmo que ele disse. Mas depois não explicou muito bem como é que vai fazer isto. Portanto, o que eu te pergunto é se isto é uma promessa fácil de cumprir. Atendendo a que o Primeiro-Ministro também nos disse que não, isto a propósito da descida do IRS, que não descobriu minas de ouro, não parece um objetivo nada fácil de cumprir. E até agora não foi explicado. Luís Montenegro não é, disse de uma forma muito, muito resoluta, já o tinha dito anteriormente, mas o que é facto é que até agora não explicou e o Governo não explicou como é que vai fazer isto. O orçamento anual da defesa tem cerca de 4 mil... tem para cima de 4 mil milhões de euros,
4.400, mas de forma mais arredondada, e o objetivo que o Governo se propõe para este ano representa um acréscimo de cerca de 1.000 milhões de euros. Montenegro disse que há uma reserva no Ministério das Finanças, mas a não ser que o Ministério das Finanças tenha ele próprio descoberto uma mina de ouro, não serão valores sequer próximos disto. Também há a questão dos fundos do PRR, que já se admitiu que possam, de alguma forma, ser aqui sacados a este objetivo dos 2% na defesa, mas, isto este ano até pode valer parte deste valor que é necessário, mas o PRR termina no próximo ano, isto é um objetivo para manter até 2029. Portanto, parece haver aqui alguma dificuldade, de facto, de perceber de onde é que virá este aumento do dinheiro que será preciso para atingir esta meta dos 2%. A grande hipótese é que não estejamos a falar de, enfim, entre aspas, de dinheiro vivo, mas, na verdade, de uma engenharia em que há verbas que já estão atribuídas a determinados projetos e determinados investimentos que agora passam a entrar nesta esfera de investimentos na defesa. Podemos estar a falar até, por exemplo, do reforço que houve em relação ao aumento do salário dos militares ou de obras públicas que podem de alguma maneira ser afetas à área da defesa. Só assim... Contabilidade criativa. Exato, contabilidade criativa. Porque não havendo também um orçamento retificativo, e do Luís Montenegro já disse que não haveria, não vejo outra maneira de arranjar financiamento deste montante para a defesa. Suspeito que o próprio Governo ainda não terá uma ideia muito clara de onde é que virá exatamente este acréscimo, porque até agora não apresentou o tal plano para a defesa. Portanto, acho que provavelmente ainda estarão muitos ministérios a fazer contas para ver o que é que se consegue associar ali à defesa para chegar a este valor. Ele próprio disse também que ia voltar a reunir com os partidos, nomeadamente o PS e o Chega, portanto também é por essa via, mas há uma outra coisa ainda a ressaltar, e concluo já, mas também pode estar aqui um bocado este ato de fé, porque Luís Montenegro ontem voltou a dizer, não se pode garantir estas coisas a 100%, porque sabe-se lá o dia da manhã, mas garantiu que vamos chegar ao final do ano também com um excedente e lembrar sempre aquela coisa de o ano passado também ninguém acreditava e conseguimos. E, portanto, ele também há muito este ato de fé que é vamos confiar, vamos chegar ao final do ano e vamos ter um excedente. Como é que isso se faz? Não, temos descida de impostos, excedente no final do ano e um aumento muito substancial na defesa. Então, esperemos pelas minas de ouro. O Filipe chama-lhe um ato de fé. Eu acho que em tempos o Presidente da República chamou a isso otimismo irritante. Mas vamos seguir. São José, eu imagino que tu também tenhas uma opinião sobre a entrevista de Luís Montenegro. Eu pensei ouvir-te particularmente sobre aquela altura em que ele fala da reforma do Estado, que foi uma área que tu seguiste de perto no último governo e no último Simplex, quando até as vacas voavam, se bem te lembras. Ele não falou muito, mas disse que ia acabar com a burocracia, a banalidade que se tem dito muito e o excesso de regulamentação. Há quanto tempo também andamos a ouvir esta conversa, não é? O que é que tu achas que pode sair dali? Bom, acabar com a burocracia é uma coisa que se ouve falar há décadas, e eu lembro que o último modelo de acabar com a burocracia, que acabou com muita, foi lançado no primeiro governo de José Sócrates, tendo já António Costa como Ministro da Administração Interna e Maria Manuel Leitão Marques responsável por esse dossiê de simplificação e modernização, procedimentos e digitalização. É evidente que muita coisa foi sendo simplificada. Antes de José Sócrates também houve, com certeza, sei que houve simplificações,
Mas não vale a pena ir fazer agora a história disso. O que é facto é que depois do lançamento de várias simplificações, também houve complexificações, nem que seja por via das orientações e das diretivas europeias, porque muitos dos procedimentos a que a sociedade portuguesa e as empresas portuguesas, por exemplo, e o Estado português têm que obedecer, são regras europeias. Portanto, eu não sei até onde é que vai conseguir este novo ministro da Reforma Administrativa, Gonçalo Matias, levar a carta à Garcia, mas espero que tenha sucesso para bem de todos nós, não é? Agora, para mim, o que é mais relevante na entrevista do primeiro-ministro, mais do que o que ele fez de profissões de fé sobre simplificação de procedimentos como combate à corrupção, que é óbvio que é uma forma de combater a corrupção, não digo o contrário. E ao contrário do que disse o Filipe, peço desculpa de discordar, eu penso que houve uma coisa muito significativa naquela entrevista e que tem a ver com mensagem política, que tem a ver a forma como ele pela primeira vez falou do Chega. Ao contrário do momento em que foi indigitado primeiro-ministro, em que falou nos partidos mais confiáveis, as palavras não eram estas, mas mais responsáveis, do programa do governo, da apresentação do governo, do programa do governo, em que manifestamente elegeu o PS como partido confiável e que nunca diminuiria o PS e etc, e que historicamente era um parceiro, etc, etc. Ele ontem falou do Chega a propósito da lei da nacionalidade e das leis de sobre imigração, nos termos novos, reconhecendo que é implicitamente que é o parceiro ideal, porque ele até disse que o Chega, de facto, tinha sido, ele não diz pioneiro, mas pronto, de facto, quem introduz este tipo de discurso e de exigências e de propaganda política e de guerra cultural na sociedade portuguesa é o Chega. E ele ontem fez essa, eu acho que a entrevista teve importância nesse Eu por acaso particular. não sabia que tu irias para aí, mas eu ia guiar-nos para outro tema, que era justamente esse, que tinha a ver com as propostas do Governo sobre a lei da nacionalidade e que Não, ia mas eu dar ao não estou a Chega. falar em relação Mas que ia dar ao Chega. Pronto, eu não estou a falar as leis aí ao Chega no geral. Estou a falar nas palavras de Luís Montenegro ontem, perante Paulo Dentinho, em que claramente muda a abordagem sobre o Chega como parceiro Sim, ontem no parlamentar. Parlamento o Ministro da Presidência também pediu ao Chega Também fez um apelo, direto sim, fez um para apelo que para o votasse a Chega favor da proposta aprovar, do sim. Executivo sobre estes temas. Filipe, por isso eu pergunto se o não é não de Luís Montenegro te parece também morto e enterrado, e se começou a fase da negociação permanente, porque o Primeiro-Ministro de facto também falou sobre isso na entrevista. Que começou a fase da negociação permanente, disso não tenho dúvidas. Agora, de facto, tenho aqui uma posição diferente da São José, porque nada daquilo para mim é novo. Basta pensar que no dia da foto de família, o Primeiro-Ministro disse, está bem que é em tom de brincadeira, mas tem muita verdade ali dentro, que é vai planar à esquerda, vai planar à direita. E ele sabe perfeitamente, quando apresenta várias medidas, nomeadamente, por exemplo, a revisão das leis laborais, que é muito difícil fazê-lo com o PS, mesmo a lei da nacionalidade e as questões da imigração, sabe perfeitamente que é difícil fazê-lo com o Partido Socialista. Aquilo que Luís Montenegro disse durante a campanha de forma bastante dura sobre André Ventura, enfim, mantém-se, mas quer dizer, também temos que pôr as coisas nesses termos, que é, ele sabe desde o primeiro momento, tendo em conta os resultados, e disse-o várias vezes, que é, nós sabemos ler os resultados, o povo português
quer um determinado rumo com uma determinada força política a conduzir o país. No caso, a coligação AD. Mas também diz que, face aos resultados, que há aqui outras duas forças que o governo tem que ter a humildade e as forças têm que ter a humildade de se entenderem umas com as outras. Essa porta, sinceramente, para falar com o Chega sempre esteve aberta. Filipe, eu não disse o contrário. Eu não disse o contrário do que estás a dizer. Isso implicitamente estava lá. O que eu disse é que ontem tornou-se explícito. Mas eu acho que já tinha ficado explícito com o planar à esquerda e planar à direita, por exemplo. Porque ontem aquilo que ele diz é... O planar à esquerda e à direita é uma coisa geral. Falar concretamente sobre uma lei e dizer que assumir o Chega como parceiro ideal ou Mas no caso dessa lei, porque Mas, ele pois, diz... é uma lei específica, não é? Nesta matéria, Sim, nesse nesta caso, matéria nesse a proximidade caso, ao claro. Chega é evidente, não é? Como Claro. vai ser na revisão da lei laboral, como vai ser muito provavelmente em matéria de IRC, como vai ser em 500 outras matérias. E por isso é que eu acho que, de facto, há aqui uma oportunidade perdida, que é, por exemplo, perceber, e queria mesmo perceber, e ando a tentar perceber de resto, até no âmbito do nosso trabalho. Jornalisticamente. Exato. Mas como é que o PSD vai negociar nomeações para o Tribunal Constitucional? Sim, Como é sim. que... E não só, há E várias, não só, variedíssimas. mas enfim, Tribunal Constitucional como Sim. aquela coisa, o garante Sim. do Estado de Direito em Portugal. Eu quero saber, de facto, como é que ele vai conduzir, ele, o PSD, enfim, vão conseguir negociar tanto com o PS como com o Chega, porque são interesses completamente diferentes e maneiras de ver o país completamente diferentes. Isso eu tenho muita curiosidade em saber, e isso ainda, por exemplo, não sabemos. E vai ter implicações brutais, pode ter implicações brutais no destino de algumas leis e de algumas coisas que serão aprovadas pelo Parlamento. Suzete, ontem eu já referiste, mas ontem de facto no Parlamento houve um debate de urgência marcado pelo Chega, que tem feito tudo para incluir a questão da imigração no discurso político. Chegámos ao ponto de ouvir a oposição acusar o governo de se ter apoderado do discurso do Chega. Começas a achar que há razões para isso? Bem, Ou é só circunstancial? Antes de mais, só um ponto prévio, o Chega tem feito tudo para incluir a imigração no discurso político e manifestamente conseguiu. Não só a questão da imigração está no discurso político, como é quase monotemática nos dias que correm. Parece parece não mesmo há outro problema no país. Parece que é o único problema. O alfa e Enfim, o ômega do país. é assim que tem sido apresentada pelo Chega e pela AD também, como um problema, e parece o único problema que o país tem. Dito isto, há uma clara proximidade entre o posicionamento da AD e o posicionamento do Chega sobre esta matéria, nomeadamente a necessidade de criação de limitações à imigração. Isso ficou muito patente ontem nos apelos claríssimos do Ministro da Presidência, Leitão Amaro, que desafiou o Chega, apelou ao Chega que aprove as propostas do Governo. A mais ninguém ao Chega. Exato. O próprio Primeiro-Ministro também faz notar essa proximidade com as posições do Chega. Portanto, eu acho é que isso acontece neste tema em específico. Em que é claríssima a proximidade por oposição, por exemplo, ao PS, em que há claramente uma clivagem, independentemente da posição que o próprio PS também já retocou ali, ainda com Pedro Nuno Santos, mas continua a haver um distanciamento claro na posição do PS e do PSD sobre isto. Isso não acontece com o Chega. Agora, vamos ver que tipo de cedências é que serão feitas, nomeadamente do lado do Governo, nesta questão ao Chega. E com André Ventura, desculpa Sónia, mas só para dizer que com André Ventura também, a querer aparecer como à frente disto, esta
quinta-feira, André Ventura já veio falar à comunicação social a revelar que tem reuniões Encontros. marcadas com o governo, ainda está informais, mas porque quer endurecer ainda mais o aperto do governo. E vir dizer esta coisa antes sequer de saber, enfim, que a lei ainda acabou de entrar na Assembleia da República, por amor de Deus, não é? E já vem dizer, eu tenho aqui negociações para fazer com o governo. Ele também está a colocar e, obviamente, a fazer o máximo de publicidade, como se, de facto, o problema mais grave que este país tivesse neste preciso momento é, enfim, as mudanças da lei da nacionalidade. Já agora, deixa-me acrescentar. Está a fazer-se caro, que era o que eu ia dizer quando tu começaste a falar. Diz, Suzete. Ia só acrescentar uma coisa a propósito disto. Nós andamos aqui é uma das propostas do Governo, na alteração à Lei da Nacionalidade. A proposta mais polémica é a possibilidade da perda da nacionalidade por cidadãos naturalizados. Estamos todos a discutir isto sem, na verdade, nenhuma sustentação em termos de números e em termos de dados. E eu suspeito que estamos a falar de um número ínfimo de pessoas. Para já estamos a falar de cidadãos naturalizados, depois estamos a falar de cidadãos naturalizados que cometem crimes com pena superior a 5 anos, determinada tipificação de crimes. Portanto, na verdade, não estou a dizer que a questão não importa, até porque há aqui uma questão constitucional relevante, se há aqui alguma inconstitucionalidade ou não. Sem surpresa, é uma questão que divide os constitucionalistas. Mas, na verdade, estaremos a falar de um universo muito eu, por pequeno. Acaso, hoje mesmo escrevi ao editorial e acabava com isso, que gostava de saber esse número, não é? De pessoas que estão nessa circunstância atualmente. Quantos serão? Não tenho ideia nenhuma. Outro número que eu gostava de saber, o Governo disse, entretanto, que houve uma corrida massiva, como é que era a expressão? Uma submissão massiva de pedidos de nacionalidade. Eu gostava de saber. Que é maciça, não é? Nós não corrigimos, mas devíamos ter corrigido porque se diz maciça e eles usam o estrangeirismo. Massiva ou maciça? Eu gostava de saber quantos é que são. É que podemos estar a falar de uns poucos milhares, podemos estar a falar de muitos milhares, podemos estar a falar de dezenas de milhares, não fazemos a mais pequena ideia. E o Governo não diz. Não, deu a ideia que não saberia qual era o número, não é? Não responde, no caso. Fiquei com a ideia que não saberia, mas... Que os nossos ouvintes podem saber... É o famoso não sabe, não responde. O Ministério da Justiça remete para a PCM, que foi quem liderou todo este processo. A PCM não deu resposta ao público sobre quantos pedidos é que afinal entraram na última semana, que também faça soar alarmes, quer dizer... Sim, para usar esse adjetivo, não é? Finalmente, São José, uma pergunta sobre o PS, que está prestes a ter uma eleição interna para escolher um novo líder e como só há um candidato não vai ser muito difícil. Na verdade não é uma pergunta, são duas, São José, desculpa. Primeira, achas que Zé Luís Carneiro vai ser eleito com uma boa votação? Segunda, o que é que pode mudar nesta relação com o governo com um novo líder do PS? Mas olha, microfone outra vez. Não te esqueças que à primeira pergunta não te sei responder. À primeira pergunta não te sei responder. Admito que não seja uma votação tipo Kim Il-sung, como os líderes do PS costumam ter quando são recandidatos já no poder, ou muita gente, ou quando são primeiros ministros é 90 e tal %. Mas pronto, vai ser eleito e é bom que o PS arrume isto rapidamente, ainda bem para o PS que é já este fim de semana, porque é confrangedora a situação que se viveu, penso eu, no programa do governo e naquelas audições sobre defesa, em que Carneiro faz a pergunta sem ser líder, e não é o líder parlamentar, é só ainda deputado, mas é ele que assume as despesas do PS, partido que ainda não era líder. Depois vai ao encontro com o primeiro-ministro, com o César, que é o secretário-geral interino, e ele está ao lado calado quando César fala aos jornalistas. Portanto, acho que é um espetáculo, quanto mais depressa acabar isso, melhor. Quanto à relação com o governo,
Eu penso que está, que é evidente já para todos que da parte de Carneiro haverá mais disponibilidade para negociar com o PSD soluções parlamentares hum, do que houve com Pedro Nuno Santos. Aliás, na primeira eleição, quando um enfrentou o outro, há 1 ano e meio, hum, a primeira clivagem que surgiu nas duas candidaturas foi precisamente a viabilização de um governo do PSD que Carneiro garantia. Hum, Agora, eu não penso que isso também vai ser assim tão barato como se supõe, porque eu admito que o PS também não vai assinar de cruz só na questão da imigração, eh, como nas questões orçamentais. Não, na imigração admite, como em algumas leis mesmo, que são muito diversas, que haja uma tentativa de chamar ao diálogo o PSD. Já no orçamento não creio que se vá repetir o que aconteceu ano passado, que vá haver grandes negociações. Ele diz que tem que ver primeiro o orçamento, mas também já disse, desde que não ponha em causa as questões do Estado Social, não há morte de homem ou morte de pessoa agora, para ser mais, com uma linguagem mais adaptada aos dias de hoje. Mas penso que poderá, porque o PS também precisa disso. O PS neste momento precisa de tempo e precisa de se afirmar. E o tempo passa por este governo durar e não termos tão cedo eleições, mas passa também pelo PS recuperar uma atitude clássica que é característica, foi historicamente característica do PS durante algumas décadas e que terminou com António Costa de forma explícita, mas de negociações entre os dois grandes partidos, que na época era o PS um dos grandes partidos, hoje temos também o Chega, mas o PS precisa de voltar a disputar esse protagonismo e esse papel para se afirmar também perante o eleitorado. Não basta isso, como é óbvio, tem que ter uma proposta política que diga alguma coisa ao eleitorado, não é? Que tenha respostas para os problemas do eleitorado e da sociedade e das pessoas. Mas o PS precisa desse tempo e precisa de mostrar que é um partido de poder e que negocia com o governo e influencia, como partido de poder, influencia as soluções governamentais e governativas, mais que governamentais. Eu, por acaso, acho que o país precisa de estabilidade e o PS precisa um bocadinho de reaprender a estar na oposição, que é uma coisa que já não acontecia há vários anos. Se estiverem confortáveis, eu queria passar então ao momento público e notório. Filipe, és tu primeiro? Então, hoje ficámos com uma notícia do Correio da Manhã que acho que vale muito a pena sublinhar, que é um alegado almoço, e digo almoço porque ainda não foi confirmado por parte da candidatura, mas de Gouveia e Melo com a elite da maçonaria, um almoço que seria na sexta-feira. E, portanto, nós sabemos que a maçonaria normalmente é sempre um tema que queima, mas, enfim, também sabemos que o Gouveia Melo quer ser o candidato quase à moda do Papa Francisco, o candidato todos. Não sabíamos era que o todos também incluía aqui almoços secretos com a maçonaria. Não sei se isto não... Já vi aí uns zunzuns. mas não sei se isto não vai queimar aqui o almirante. Suzete. Eu queria destacar, o Ministro dos Assuntos Parlamentares esteve esta manhã a receber os partidos, isto antes de marcar as eleições autárquicas, que cabe ao Governo marcar a data, e houve vários partidos a defender a data de 12 de outubro.
Em relação ao PSD, ao CDS, não estranho, mas intriga-me porque é que o PCP, o LIVRE, o PAN e o Chega acham boa ideia ter eleições autárquicas 2 dias depois de o Governo entregar o Orçamento do Estado, que é geralmente um momento que serve para o Governo fazer grande propaganda a si próprio e destacar todas as fantásticas medidas que todos os anos estão nos orçamentos, seja lá de quem forem. Portanto, o que vamos ter é eleições no domingo e na tarde de sexta-feira aquela conferência de imprensa que há todos os anos no Ministério das Finanças com o Governo a vender, entre aspas, as suas benesses para toda a depois, gente. repara, vai-se poder falar de tudo, orçamento é orçamento, mas não se vai falar de eleições autárquicas porque é sábado, dia de reflexão. Exato, no sábado vamos passar todo o dia a falar das medidas do Governo na véspera de ir para eleições. Eu acho que as eleições autárquicas têm uma lógica muito diferente de quaisquer outras e são menos permeáveis à situação nacional. Tem muito a ver mesmo com os contextos locais. Mas ainda assim não percebo mesmo qual é a ideia destes partidos e porque é que vão apontar para esta data, havendo várias disponíveis. Então, José, e tu? Olha, o meu público notório é a posição do LIVRE e do BE a pedirem explicações ao Governo sobre a utilização da base das lajes e que, aliás, também foi pedido pelo Francisco César antes do PS provavelmente o ter mandado calar e depois o José Luís Carreiro ter assumido a posição institucional de que essas questões são para tratar pelo Governo. E eu digo isto porque é pena que os partidos de esquerda mantenham umas fixações anti-americanas que não fazem muito sentido. Criticar o Governo pela utilização da base das lajes pelos americanos, uma base que é americana, que é regida por um acordo, onde até já aconteceu a Cimeira das Lajes, como nós já falámos, não é, Sónia? As duas, quando foi o ataque ao Iraque, que Durão Barroso recebeu nas Lajes a Cimeira que determinou esse ataque. Aí sim podia ser questionável se estava a ultrapassar o acordo. Agora, de facto, com tanto que há para dizer sobre o ataque dos Estados Unidos ao Irão, sobre tanto que há para dizer sobre as guerras em que Israel está implicado, acho extraordinário como é que partidos de esquerda em Portugal continuam fixados nos anti-americanismos que não levam a lado nenhum, que não só os descredibilizam. É mais do mesmo. É mais do mesmo. E é tudo por hoje. Eu lembro que temos pela frente mais um mês de poder público, porque o podcast costuma interromper durante as férias do Parlamento, antes do final de julho. Por enquanto, ainda voltamos para a semana. Até lá. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.